Vamos falar agora das diferenças entre o câncer do esôfago, gástrico, cólon retal e anal. Epidemiologia. Câncer do esôfago. O câncer de esôfago está entre as 10 neoplasias malignas mais incidentes no Brasil, mais especificamente na 8ª posição, porém é a 6ª causa de morte. Por ser letal, é assintomático nas fases iniciais, geralmente quando diagnosticado já está em estágio avançado, predomina mais no sexo masculino, e geralmente se apresenta a partir dos 40 anos de idade. O tipo escamoso é mais comum em negros, ao passo que o adenocarcinoma é raro nesse grupo, predominando mais em brancos. Os países com maior incidência de câncer de esôfago são China, Singapura, Irã, Rússia e África do Sul, sendo o tipo mais predominante nesses locais o escamoso. Além disso, é importante lembrar da facilidade de invasão de órgãos adjacentes pelo câncer de esôfago por não ter a camada serosa. E por esse mesmo motivo, há mais complicações de anastomose cirúrgica. São tumores epiteliais, pois começam na mucosa do esôfago. Câncer gástrico. O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns. Os pacientes costumam procurar assistência médica tarde demais, porque os sintomas na fase iniciais, que são potencialmente curáveis, são mínimos ou inexistentes. No Brasil, é a 3ª causa de câncer no sexo masculino, e 5ª, no sexo feminino, sendo considerado a 2ª causa de morte mundial por alguns autores. É mais frequente no sexo masculino, com pico de incidência entre 50 a 70 anos, sendo raro antes dos 35 anos. A incidência do adenocarcinoma varia muito em diferentes partes do mundo, sendo raro nos Estados Unidos e Austrália, e comum no Japão, Chile, Rússia, entre outros. A influência do estilo de vida e fatores ambientais é precoce na vida do indivíduo, como por exemplo, nas últimas décadas, o adenocarcinoma de antro e piloro está diminuindo em incidência, em contrapartida, o adenocarcinoma de cárdia está aumentando consideravelmente. Este fato é devido ao hábito do tabagismo e alcoolismo. Câncer colon retal. Este tumor corresponde à 3ª causa de morte oncológica nos países industrializados, como os Estados Unidos, ficando após o câncer de pulmão, de próstata e mama. Em nosso país, a neoplasia maligna coloretal corresponde à 4ª causa de morte por câncer em homens, e a 3ª causa em mulheres, sendo que a incidência é muito maior na região sudeste e em pessoas acima de 60 anos. Então, resumindo, o câncer gástrico é a 2ª causa de morte oncológica na população geral, sendo a 3ª nos homens brasileiros e 5ª causa nas mulheres. O câncer colon retal é a 3ª causa de morte no mundo, sendo a 3ª causa de morte nas mulheres, e 4ª causa nos homens. O câncer de esôfago já é a 6ª causa de morte oncológica. Todos eles com predominância maior em homens. Observação: causas de morte no Brasil em ordem decrescente: doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório. No homem, doença do aparelho circulatório, causas externas, neoplasias. Na mulher, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório. Causas de morte neoplasias. Homem, câncer de pulmão, próstata e estômago, colon retal. Porém as mais prevalentes são câncer de próstata, pulmão, e colon retal, estômago. Na mulher, os que mais matam são câncer de mama, pulmão e colon retal. Os mais prevalentes são mama, colon retal, colo de útero, pulmão. Câncer do canal anal. O câncer epidermoide do canal anal representa um percentual muito pequeno da neoplasia do tubo digestivo, sendo mais encontrado em mulheres do que em homens na relação de 2:1. Tipo histológico. Câncer do esôfago. Os tipos histológicos são o carcinoma de células escamosas ou também chamado de epidermoide ou espinocelular, e o adenocarcinoma. O carcinoma escamoso é derivado do epitélio estratificado não queratinizado, característico da mucosa normal do esôfago. Nas últimas décadas tem sido observada uma queda importante de sua incidência. O tumor se origina principalmente no terço médio do esôfago em aproximadamente 50% dos casos.
O adenocarcinoma é derivado do epitélio de Barré, que é uma metaplasia intestinal que complica em alguns pacientes com doença do refluxo gastroesofágico erosiva. Por isso, esse tumor é localizado no terço distal do esôfago e, eventualmente, se confunde com o adenocarcinoma de Cárdia. Esse tipo de câncer está aumentando em incidência. Nos Estados Unidos, o adenocarcinoma já é o tipo mais comum de câncer de esôfago, mas no Brasil e em outros países em desenvolvimento, o tipo mais comum ainda é o escamoso. Outros tipos histológicos de câncer de esôfago, como leiomiosarcoma, melanoma primário do esôfago, linfoma e plasmocitoma, são infrequentes, e raramente o esôfago é sede de metástases. Câncer do estômago. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma gástrico, chegando a 95% dos casos, 3% correspondem aos linfomas, principalmente o não-Hodgkin. Os leiomiosarcomas do estômago representam cerca de 1% dos cânceres gástricos. A classificação de Loren para o adenocarcinoma gástrico o diferencia em dois subtipos histológicos, o intestinal e o difuso. O subtipo intestinal é um tumor bem diferenciado, com formação de estruturas glandulares, tal como o adenocarcinoma de cólon, explicando o termo intestinal. Este subtipo é o mais comum no Brasil e em outros países com alta incidência de câncer gástrico. A idade média de desenvolvimento é 60 anos, e manifesta-se como lesões expansivas, polipoides, e ulceradas na endoscopia. É mais encontrado no estômago distal, e tem como principal disseminação a via hematogênica. Já o subtipo difuso é um tumor indiferenciado, sem formações glandulares, apresentando células em anel de Sinete devido ao acúmulo de muco no citoplasma, que desloca o núcleo para a periferia. É um tumor infiltrativo, manifestando na endoscopia como úlceras infiltrativas, ou a linite plástica, que é a infiltração difusa do órgão. Acomete mais o estômago proximal e cárdia, e tem pior prognóstico que o subtipo intestinal, pois tem maior probabilidade de metástases precoces, inclusive com disseminação intraperitoneal. É mais comum em mulheres do que em homens, e a idade média de apresentação gira em torno de 45 anos. A disseminação se faz mais comumente por contiguidade, que é transmural, e pela via linfogênica, causando metástases nodais. Possui relação com o subtipo sanguíneo A. Câncer cólon retal, em 95% dos casos, o adenocarcinoma, devido ao epitélio glandular colônico. Câncer da margem anal e canal anal. Margem anal, consideramos a margem anal como pele e, por isso as neoplasias neste local devem ser encarados como tumores cutâneos. Canal anal, lesão acima da linha pectínea tem comportamento de uma neoplasia do reto, pois corresponde ao reto anatômico. Caso seja maligna, o adenocarcinoma será o tipo histológico encontrado e a drenagem linfática se dará para linfonodos periretais e paravertebrais. A correta abordagem dessa lesão será realizada pelo tratamento de neoplasias do reto baixo, nas lesões localizadas na linha pectínea e no canal anal. O tipo histológico observado será o carcinoma epidermoide. Nesses casos, a drenagem linfática se dará preferencialmente para linfonodos inguinais e femorais, daí a importância de um exame físico minucioso. O carcinoma epidermoide do ânus inclui o carcinoma escamoso e as neoplasias malignas originárias do epitélio de transição da linha pectínea, que são os carcinomas cloacogênico, de células transicionais e basaloide da linha pectínea. Neoplasias malignas muito raras do canal anal são melanoma e, por incrível que pareça, o adenocarcinoma. Fatores de risco. Câncer do esôfago. Fatores de risco do carcinoma escamoso, que são etilismo e tabagismo, sendo estes os principais fatores de risco. O material do tabaco é deglutido, porque fica na garganta, são substâncias oncogênicas. Raciocínio idêntico cabe ao etilismo, que lesa a mucosa esofágica. Também é fator de risco ingestão de bebidas muito quentes, como o chá consumido em algumas regiões do Irã, Rússia e sul do Brasil. Fatores dietéticos como ingestão de alimentos ricos em nitrosaminas como produtos defumados e em nitratos, deficiência de vitamina A, entre outros.
A acalasia com megaesôfago devido à estase alimentar irritativa, síndrome de Plummer-Wilson, estenose cáustica também são fatores de risco. Uma doença hereditária que predispõe ao câncer escamoso é a tilose palmar-plantar, caracterizado por hiperceratose na palma das mãos e planta dos pés. O risco de câncer escamoso nesses pacientes se aproximam de 95%. Outros fatores como bulimia, infecções fúngicas crônicas, HPV, presença de divertículos no esôfago e doença celíaca também são fatores de risco. Observação: o tabagismo e o etilismo é o principal fator de risco para carcinoma escamoso do esôfago. O fator de risco mais importante é a presença do epitélio de Barré, secundário à forma erosiva da esofagite de refluxo. As células do epitélio de Barré evoluem para câncer através de um processo de displasia progressiva. Cerca de 10% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico sintomáticos desenvolvem esôfago de Barré. Destes, cerca de 1 para cada 200 pacientes desenvolve adenocarcinoma de esôfago. O tabagismo e a obesidade também são fatores de risco, este último devido à dieta rica em N-nitrosos, e pela própria propensão de desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico. O uso de bisfosfonados orais também pode estar implicado no risco de câncer de esôfago tanto escamoso quanto adenocarcinoma, portanto essa classe de medicamento está contraindicada em pacientes com esôfago de Barré. Observação: a esofagite de refluxo com formação do epitélio de Barré é o principal fator de risco para o adenocarcinoma do esôfago. Observação: o etilismo não está associado ao adenocarcinoma. O vinho, inclusive, parece reduzir a incidência do mesmo. Câncer do estômago, gastrite ou pangastrite ocasionadas por H. pylori, pois o mesmo induz a formação de epitélio metaplásico devido à atrofia da mucosa e estimula a hipergastrinemia. Pangastrite atrófica por outras causas, como a gastrite crônica do fundo gástrico de etiologia autoimune, que ocasiona a anema perniciosa, dieta hipernatrêmica, pois o sal em contato com o estômago causa gastrite. Ingestão de compostos contendo nitrosaminas, em má conservação, devido à ingestão de bactérias que produzem compostos nitrosos, diminuição da ingestão de frutas e vegetais por ser fator antioxidante. Obesidade, tabagismo, úlcera peptídica gástrica tipo 1 por estar relacionada à infecção por H. pylori, gastrectomia parcial pelo estômago remanescente desenvolver gastrite pelo refluxo biliar e supercrescimento bacteriano. Pólipos adenomatosos gástricos são fatores de risco, já pólipos hiperplásicos ou inflamatórios por si só não oferecem risco, porém pode indicar presença de gastrite. Pessoas de regiões do Oriente, dos Andes como Venezuela, Chile, Bolívia, ou descendentes, têm maior risco de câncer gástrico. Câncer coloretal, os fatores de risco são: sequencia adenoma carcinoma no câncer esporádico, síndrome da polipose familiar adenomatosa, síndrome de Lynch, história pessoal ou familiar de câncer coloretal esporádico ou de pólipo adenomatoso esporádico, dieta rica em lipídios e carboidratos refinados, ingestão de carne vermelha, obesidade pelo hiperinsulinismo, tabagismo, diabetes mellitus tipo 2 e acromegalia, ureterosigmoidostomia, endocardite infecciosa por Streptococcus bovis, colecistectomia e radioterapia para tratamento de próstata e linfoma de Hodgkin. Câncer do canal anal. A infecção por papilomavírus humano parece ser o principal fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia. Promiscuidade sexual, prática de sexo anal, câncer de vulva e vagina, tabagismo e imunodeficiências são outras condições possivelmente relacionadas. Quadro clínico: câncer do esôfago. São assintomáticos no início, os sintomas são tardios, com diagnóstico em estágio avançado. Os sintomas iniciais podem ser inespecíficos, como a dor retroesternal mal definida, indigestão. No entanto, a principal manifestação clínica é a disfagia baixa, com queixa de entalamento, que geralmente se inicia para sólidos e depois para líquidos, associado à perda ponderal. Infelizmente, para ter disfagia mecânica, o câncer já deve ter envolvido grande parte da circunferência da parede esofágica,
em geral 2/3 do lúmen. Lesões mais avançadas apresentam com halitose e, às vezes, tosse após ingestão de líquidos, pois a dificuldade de ingestão de líquidos indica que o lúmen já foi quase completamente comprometido. Pode também cursar com fístula traqueoesofágica ou esofagobronquica. Pode também apresentar rouquidão por envolvimento do nervo láringo recorrente. Hematêmese, icterícia se metástase hepática e dispneia se metástase pulmonar são manifestações menos prevalentes, e estas duas últimas podem indicar doença extremamente avançada. Não esquecendo que pode manifestar anemia. A perda ponderal patológica é quando a perda é acima de 5% do peso habitual em um mês, ou 10% em 6 meses. Como dificuldade para engolir é o sintoma inicial mais comum do câncer de esôfago, é necessário investigar esta possibilidade em toda a pessoa que surge inexplicavelmente com disfagia, pois o diagnóstico precoce é a única chance de cura. Câncer de estômago. Quando o câncer gástrico é precoce, geralmente é assintomático, ou pode apresentar sintomas dispeptítico inespecíficos. Quando os sintomas motivam o paciente a procurar o médico, o câncer já está avançado. Os sintomas mais comuns são a perda ponderal e a dor epigástrica, que costuma ser constante, sem irradiação, e não aliviada com a ingestão de alimentos. Pode haver um alívio temporário com o uso de IBPS, mas também podem estar presente a náusea, anorexia, disfagia, melena, saciedade precoce, e dor semelhante à úlcera peptítica. Em outras palavras, geralmente o paciente tem sintomas inespecíficos, por isso é importante procurar sintomas e sinais de alarme, como perda ponderal, anemia, anorexia. Os vômitos recorrentes sugerem obstrução antropilórica pelo câncer, mas também pode ser devido a um distúrbio motor relacionado à invasão da parede do estômago. A disfagia ocorre especialmente quando a invasão da cárdia, ou do esôfago distal, sendo chamado de pseudoacalásia. A anemia ferropriva por perda sanguínea crônica pode ocorrer em 40% dos casos. O adenocarcinoma gástrico envia metástases para o fígado, pulmão, e para o peritônio. Caso ocorra para o pulmão, pode haver tosse, se para fígado, pode haver icterícia associada à dor em quadrante superior direito, se para peritônio, pode haver ascite. Existem alterações do exame físico que podem denotar doença avançado, que inclui massa abdominal palpável, linfonodo supraclavicular esquerdo, chamado de linfonodo de Virchow, linfonodo axilar esquerdo, ou de Irish. Também o linfonodo periumbilical palpável, ou também chamado de linfonodo da Irmã Maria José, e ainda a metástase peritoneal palpável pelo toque retal, que se chama prateleira de Blumer. Massa ovariana palpável, ou chamado de tumor de Krukenberg. Hepatomegalia, ascite, icterícia, e caquexia. Existem também síndromes paraneoplásicas, que podem preceder a detecção de um tumor subjacente, tais como tromboflebite, ou trombose recorrente. Essa condição pode ser chamada de síndrome de Trausson. Pode ainda ter a ceratose seborreica difusa, ou também chamado de sinal de Leser-Trellat, acantose nigricans, e síndrome nefrótica, por nefropatia membranosa. Câncer coloretal. Nas fases precoces, o câncer coloretal é totalmente assintomático. As principais manifestações do câncer de cólon são sangramento, tanto oculto ou exteriorizado, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, como constipação ou diarreia, e a presença de massa abdominal palpável. Mais raramente, o adenocarcinoma abre seu quadro com emagrecimento, obstrução mecânica, perfuração intestinal, com sinais de peritonite, fístulas, ascite carcinomatosa ou sinais de metástase hepática. No câncer do cólon esquerdo, descendente e sigmoide, predomina a alteração do hábito intestinal, como constipação progressiva, ou alternada com diarreia. Estes sintomas ainda são os mais frequentes em indivíduos com câncer coloretal, ocorrendo devido ao fator do cólon esquerdo ser de menor calibre e conter fezes semissólidas, ao invés de líquidas. No câncer de cólon direito, como ascendente e seco, predomina sangue oculto nas fezes e a anemia ferropriva.
Muitos doentes apresentam perda ponderal e alguns, febre de origem indeterminada. Estes tumores são altamente sangrantes, mas raramente causam obstrução do fluxo fecal, devido ao maior calibre do cólon e por conter fezes líquidas. Geralmente, as lesões são maiores e mais invasivas ao diagnóstico. Câncer retal. Predomina hematoquesia de pequena monta, persistente ou intermitente. Constipação, tenesmo, eliminação de muco e sintomas relacionados à invasão dos órgãos adjacentes, como uropatia obstrutiva, hematúria, fístulas vaginais, podem dominar o curso da doença. As principais complicações das metástases são hepatomegalia dolorosa, ascite carcinomatosa, disfunção da bexiga, corrimento e sangramento vaginais e comprometimento pulmonar e ósseo. As metástases de pulmão resultam de metástases hepáticas, exceto para o câncer de reto. Câncer da margem anal e canal anal. Margem anal, o paciente portador de carcinoma de células escamosas de margem anal usualmente se queixa de prurido crônico, sensação de massa, dor e sangramento. No exame clínico, podemos notar em alguns casos presença de condiloma ou até mesmo formação de fístulas. Canal anal, a lesão habitualmente se apresenta com dor anal, sensação de nódulo ou massa, pequeno sangramento e prurido. Muitas vezes as manifestações são atribuídas às condições benignas como fissuras, hemorroidas entre outros, o que só retarda diagnóstico correto. Durante o exame físico, o cirurgião deve estabelecer o tamanho e a posição do tumor. É fundamental a pesquisa de possíveis extensões tumorais para a vagina, próstata, reto e períneo. Diagnóstico: câncer esofágico. Toda disfagia deve ser submetida à endoscopia digestiva alta. A lesão esofágica se mostra como úlcero vegetativa ou estenosante, sangrativa e friável. O resultado da endoscopia mostra também a localização esofágica. Se em esôfago médio, o tumor deve estar entre 20 e 30 centímetros da arcada dentária superior, já o esôfago distal está distante entre 30 a 40 centímetros. É necessário que neste exame se faça a biópsia da lesão também. Os tumores de esôfago são mais bem diagnosticados pela análise conjunta do esofagograma baritado e endoscopia digestiva alta ou esofagoscopia, com biópsia e escovados para citologia da área afetada. Muitas vezes os resultados das biópsias revelam apenas inflamação inespecífica, sendo necessárias várias biópsias, pelo menos 7. No exame baritado, a diferenciação entre estenose péptica e câncer esofágico é realizado pela nítida irregularidade da mucosa, e a súbita transição entre o esôfago normal e a obstrução, revelando o sinal do degrau. A aparência radiológica da neoplasia de esôfago no esofagograma é uma súbita redução do lúmen semelhante a um degrau de escada ou maçã mordida, diferente da observada em patologias benignas em que o afunilamento é progressivo. Câncer do estômago. A endoscopia digestiva alta, quando combinada com biópsia e exame citológico do escovado de mucosa, tem precisão diagnóstica de 98%. É indicada em todo o paciente que apresenta dispepsia com idade maior que 45 anos, ou que tenha sinal de alarme como perda ponderal, anemia, sangramento, disfagia, vômitos recorrentes, massa abdominal palpável, gastrectomia prévia, história familiar de câncer gástrico. O Bormann 4, que é a linite plástica, pode não ser bem reconhecido neste exame, sendo melhor caracterizado com o exame baritado. A localização mais comum do câncer gástrico é na transição da pequena curvatura do estômago com o antro gástrico, local chamado de incisura angularis. O mesmo local mais comum de úlcera peptítica gástrica. Apesar disso, uma úlcera gástrica em local atípico é bem sugestiva de malignidade. Na úlcera gástrica deve-se fazer 7 biópsia, tendo sua margem e base biopsiada, além de coleta para citologia. No que tange ao exame baritado, também chamado de seriografia esôfago, estômago, duodeno, sugere malignidade quando a lesão em massa com ou sem obstrução lúmina ou ulceração, quando se tem úlceras com pregas irregulares, ou fundo irregular, irregularidade de mucosa com perda de distensibilidade,
pregas alargadas, massa polipoide. Quando está presente a limite plástica, pode-se observar um aspecto de garrafa de couro. Entretanto, o diagnóstico com esse método possui precisão de 80%. O exame baritado, por ter baixo custo, serve como triagem, e caso tenha achados suspeitos, sempre deve ser seguido pela endoscopia com biópsias. Câncer coloretal. Diagnóstico. A anamnese cuidadosa, incluindo a história familiar, é fundamental. Deve-se suspeitar de carcinoma coloretal em todo paciente, especialmente se for idoso, que desenvolva sangramento retal, dor abdominal, modificação dos hábitos intestinais, emagrecimento e anemia ferropriva. O exame físico pode revelar evidências da síndrome de Peutz-Jeghers ou de Gardner, assim como pode evidenciar massa abdominal ou sinais de metástases, como hepatomegalia. O toque retal permite o diagnóstico do câncer do reto distal e pode ser o primeiro indício da doença. O laboratório pode confirmar anemia ferropriva ou revelar alterações das enzimas hepáticas, sugerindo doença metastática. Os exames confirmatórios são retossigmoidoscopia flexível, clíster opaco, que é o enema baritado, com duplo contraste, e com a colonoscopia, que é melhor e mais completo. O clíster opaco, o exame contrastado do cólon, costuma revelar apenas os tumores mais avançados, quando demonstra o famoso sinal da moça mordida. A colonoscopia é um exame obrigatório, sendo considerado o padrão outro para o diagnóstico. O método avalia com precisão a presença ou não de tumores síndromicos, presentes em 3% dos casos, e de pólipos adenomatosos. Quando um tumor exerce efeito estenosante na luz do tubo digestivo, impedindo a passagem do colonoscópio, podemos lançar mão da colonoscopia virtual, que é a reconstrução com imagens da TC, para delinear as características anatômicas da lesão antes de partir para a cirurgia. Câncer do canal anal. A retossigmoidoscopia está indicada assim como o exame ginecológico, devido à disseminação linfática do câncer, diferentemente do adenocarcinoma de reto. O exame abdominal deve pesquisar aumento de linfonodos inguinais e femorais. O diagnóstico é dado pela análise anatomopatológica da lesão. Classificação do tumor. Câncer do esôfago. Cerca de 50% encontram-se no terço médio, 25% no terço superior, e 25% no terço inferior do órgão. O câncer de esôfago pode ser classificado em polipoide esofítico em 60% dos casos, escavado ou ulcerado em 25% dos casos, e plano ou infiltrativo em 15% dos casos. Ou seja, o câncer de esôfago polipoide é o mais comum. Câncer do estômago. Quando se fala de câncer gástrico invasivo, a classificação macroscópica é a de Borman. A classificação de Borman 1 consiste em câncer polipoide, onde essa lesão é bem demarcada com área de tecido normal em toda a sua volta. Sobrevida média em 5 anos é de 40%. O Borman 2 é o carcinoma ulcerado com margens bem demarcadas, e nenhuma infiltração. Essa lesão é impossível de ser diferenciada somente pelo aspecto endoscópico da úlcera gástrica benigna. Sobrevida média em 5 anos de 35%. O Borman 3 é o carcinoma ulcerado e infiltrante com margens rasas, e pouco definidas. Geralmente a infiltração da submucosa muscular própria e serosa. Essa é a apresentação mais comum do câncer gástrico. Sobrevida média em 5 anos de 20%. Já o Borman 4 é o carcinoma infiltrativo difuso. É uma lesão difícil de ser definida, ela se estende por todas as camadas do estômago, e em todas as direções. Quando a infiltração de todo o estômago, é chamado de limite plástica. O Borman 5 consiste em câncer gástrico, cuja definição não se encaixa em nenhuma das descritas acima. Câncer coloretal. Os adenocarcinomas coloretais podem ser de dois tipos: lesões polipoides e lesões anulares constritivas. A lesão polipoide é mais comum no lado direito, como seco e cólon ascendente. E a lesão constritiva, que pode causar sintomas de obstrução, é mais comum do lado esquerdo, como cólon descendentes,
sigmoide e reto. Em termos de localização, observamos uma recente migração do câncer coloretal do cólon esquerdo para o cólon direito. Aproximadamente 38% das neoplasias coloretais estão localizadas no seco e cólon ascendente, contra 35% no rero sigmoide, 18% no cólon descendente e 18% no cólon transverso. Estadiamento: câncer de esôfago. O câncer de esôfago se caracteriza por ter um comportamento extremamente agressivo, disseminando-se localmente e à distância. A disseminação estende-se do epitélio para a submucosa, muscular e linfonodos regionais. A ausência de serosa facilita a disseminação para os linfonodos regionais e para os órgãos adjacentes. Doença localizada é aquela restrita ao esôfago e linfonodos regionais, ou periesofágicos. Já a doença localmente avançada ocorre quando tem invasão de qualquer outra estrutura ao redor. No adenocarcinoma pode haver invasão da aorta, pilares diafragmáticos e fígado. Já o escamoso invade a traqueia, estruturas mediastinais, brônquios. Já a doença avançada propriamente dita, é quando tem metástase para o pulmão, peritônio cursando com carcinomatose, fígado, pleura. Outra definição de metástase é quando o acometimento linfonodal a distancia como o axilar esquerdo de Irish, supraclavicular esquerdo de Virchow, e mediastinais, abdominais. Os tumores do terço superior e médio invadem a árvore traqueobronquica, a aorta, nervo láringo recorrentes. Os tumores do terço distal avançam sobre o diafragma, pericárdio e estômago. O estadiamento é feito pela escala TNMG. A letra G significa o grau de diferenciação do tumor. A letra T significa a extensão do tumor, N número de linfonodos acometidos, e a letra M, se há metástase ou não. O estágio 0 é quando há UTIs, que é quando se tem o carcinoma in situ, ou displasia de alto grau. T1A significa invasão da lâmina própria ou muscular da mucosa, T1B, invasão da submucosa. T2 invasão da muscular própria, T3 invasão da adventícia, sem penetrar em estruturas adjacentes, T4 a invasão de estruturas como pleura, pericárdio ou diafragma, porém tumor ressecável. T4b invasão de estruturas como aorta, corpos vertebrais ou traqueia. Nesse caso, trata-se de tumor irressecável. Cerca de 75% dos pacientes diagnosticados com câncer de esôfago apresentam invasão linfática no momento do diagnóstico. Os tumores do terço superior e médio drenam para linfonodos cervicais profundos, que são os supraclaviculares, paraesofágico, mediastínicos posteriores e traqueobronquicos. Os do terço distal para os linfonodos paraesofágicos, celíacos e hilo esplênico. A metástases à distância mais importante são para o fígado e pulmão, ocorrendo para ossos e rins também. Os exames utilizados para o estadiamento são a ultrassonografia endoscópica, que é o melhor para estadiar o T e o N. A radiografia de tórax pode estar alterada em até 50% dos pacientes, e mostrar adenopatia mediastinal, derrame pleural e metástase pulmonares. Também pode-se utilizar a tomografia tóraco-abdominal, broncofibroscopia, que mostra a invasão traqueobronquica, indicado especialmente nos cânceres de células escamosas e nos pacientes com tosse persistentes. Mediastinoscopia e laparoscopia com biopsia avalia linfonodos e metástases à distância. Os linfonodos celíacos são bem avaliados na laparoscopia. O seu acometimento contraindica a cirurgia curativa para a maioria dos autores, pois por ser linfonodo distante se trata de metástase. O PET scan é mais sensível que a tomografia e a ultrassonografia endoscópica para a determinação de metástase à distância, por isso é bom para ver acometimento linfonodal silencioso e metástase precoce. Pode pedir sempre que disponível. A ressonância nuclear magnética é a principal indicação para determinar se a invasão do plexos vasculares ou nervosos, contudo não é empregada no estadiamento do câncer esofágico. Observação: não esquecer que se o tumor for de células escamosas, deve fazer a broncoscopia, porque a chance de ter metástase pulmonar por contiguidade do tumor é maior.
A sequência do estadiamento que é seguida na prática é a seguinte: diagnóstico de câncer esofágico por biopsia endoscópica. Posteriormente, tomografia tóraco-abdominal para determinar a presença de metástase à distância, podendo utilizar o PET scan se disponível. Na ausência de metástase à distância, uma ultrassonografia endoscópica é realizada para avaliar a penetração do tumor na parede esofágica, bem como avaliar a extensão da doença para os linfonodos locorregionais. Devido à excelente sensibilidade da ultrassonografia endoscópica, a mediastinoscopia tem sido pouco indicada. A laparoscopia é considerada opcional, porém é recomendada em cânceres na porção intraabdominal do esôfago ou próximo à junção esofagogástrica, bem como nos pacientes com suspeita de disseminação intraperitoneal. Câncer do estômago. Antes de falar sobre estadiamento, vamos falar do câncer gástrico precoce. É restrito à mucosa e submucosa, independente da presença ou ausência de linfonodos regionais acometidos, o que se observa em 3% do tumor mucoso e 20% do tumor submucoso. Infelizmente no Brasil, o câncer gástrico só é diagnosticado nessa fase em 20% dos casos, já em países como o Japão, onde se tem uma triagem com exame baritado e endoscopia, o câncer gástrico precoce é diagnosticado nessa fase aproximadamente em 50% dos casos, superando uma chance de cura de 85%. Possui uma classificação, onde o tipo 1 é o polipoide, o tipo 2 é quando se tem elevação em menos de 5 mm, o tipo 2B é o superficial sem elevação, e o tipo 2C é a depressão inferior a 1,5 cm, e o tipo 3 é o ulcerado. O tratamento padrão ouro é o cirúrgico, mas há possibilidade de ser tratado com ressecção endoscópica. O câncer gástrico pode se disseminar por via linfática para os linfonodos, e por via hematogênica, para o fígado, via veia porta. O fígado é o principal órgão de metástase à distância do câncer gástrico. Porém, ele pode se disseminar também para o pulmão, por mecanismos ainda não elucidados. E também tem a via transelômica, ou seja, a disseminação para o próprio perítonio por translocação da parede para o perítonio, originando a carcinomatose peritoneal. O estadiamento é realizado pela escala TNM. O T0 significa que não há evidências de tumor primário. TIS significa carcinoma in situ, ou seja, tumor restrito ao epitélio, sem invasão da lâmina própria, não confundir com câncer gástrico precoce, que é aquele tumor que invadiu até a submucosa, passando a lâmina própria. O T1A significa invasão até a muscular da mucosa, ou seja, tumor restrito ainda à mucosa. O T1B significa invasão da submucosa, chegando à conclusão que o T1 é o câncer gástrico precoce. O T2 é quando invade a camada muscular. O T3 é quando ocorre a invasão de toda a camada do estômago, exceto serosa e estruturas adjacentes. O T4 é quando o tumor invade a serosa, mas não estruturas adjacentes. O T4B significa que o tumor invade estruturas adjacentes. Observação: não confundir T0 com estágio 0. O estágio 0 corresponde ao TIS. No que tange os exames a serem realizados no pré-operatório, inclui um exame físico bem feito, procurando sinais de metástase à distância como presença de linfonodos supraclavicular, periumbilicais, toque vaginal devido ao tumor de Krukenberg, e retal devido à prateleira de Blumer. A presença de qualquer um desses sinais indica metástase à distância, contraindicando a cirurgia curativa. Também deve ser solicitado hepatograma, bioquímica, albumina e uma radiografia de tórax, procurando lesões metastáticas, derrame pleural. Em mulheres, é válido a solicitação de uma ultrassonografia transvaginal para avaliar a metástase ovariana. Atentar também para os sinais de ascite e hepatomegalia. A videolaparoscopia é um exame feito de rotina nos pacientes em que os demais exames de estadiamento não revelam metástases à distância, visualiza implantes peritoneais que não são identificadas pela tomografia, situação que contraindica a cirurgia curativa. Além disso,
permite coletar material para estudo histológico e citológico. A presença de células malignas no citológico do líquido acítico indica a inoperabilidade. Toda a ascite em pacientes com câncer gástrico deve ser avaliada. Câncer coloretal. Os cânceres coloretais se iniciam como lesões epiteliais intramucosas, geralmente surgindo a partir de pólipos adenomatosos, mas nem sempre. Enquanto crescem, penetra na submucosa, invadem os linfáticos e ganham acesso aos linfonodos e tecidos vizinhos, assim como aos órgãos à distância. É interessante dizer que a mucosa do cólon não possui vasos linfáticos, então o tumor só é considerado invasivo quando alcança a submucosa, que ultrapassa a muscular da mucosa. O carcinoma do cólon pode disseminar-se através da parede do intestino até a gordura pericolônica e o mesentério, invadindo os órgãos adjacentes. Também pode ser através dos linfáticos para os linfonodos regionais, ou através da veia porta para o fígado, ou para toda a cavidade peritoneal, para os pulmões e osso. Ou seja, as metástases ocorram pela parede do intestino, para a gordura pericolônica e mesentério, vasos linfáticos e linfonodo, veia porta, cavidade peritoneal, pulmão e ossos. O estadiamento clínico do tumor de cólon, ou seja, aquele que utiliza apenas exames complementares, não costuma ser confiável. ATC de abdômen e acometimento nodal à distância. O estadiamento T e o N só podem ser determinados com precisão após cirurgia, que é o estadiamento patológico. Os cânceres retais podem invadir diretamente a vagina, a próstata, a bexiga, os ureteres e os ossos da pelve, como também podem produzir metástase para o pulmão e fígado. As metástases pulmonares podem ocorrer antes das hepáticas, pois a drenagem venosa retal dá vazão no sistema cava. No câncer retal, os métodos de estadiamento clínico são mais confiáveis. Nunca é demais lembrarmos que um toque retal bem realizado é capaz de nos dizer se o tumor é superficial ou não, ou seja, os tumores invasivos superficiais são móveis enquanto os que invadem profundamente a parede retal são fixos e aderentes. Após o exame clínico, métodos complementares se encontram indicados. A ultrassonografia endoscópica transretal é empregada para avaliar a profundidade de invasão do tumor na parede retal e o envolvimento do linfonodos do mesorreto. A ressonância magnética também cumpre esse papel. Sendo assim, determinamos o T e o N do tumor. A retossigmoidoscopia rígida estabelece com precisão a localização do tumor em relação à margem anal, um dado fundamental para decidirmos a estratégia cirúrgica a ser tomada. A dosagem do antígeno carcinoembrionário, CA, não tem valor diagnóstico, pela sua baixa sensibilidade, pois é negativo em mais de 50% dos casos, e especificidade, positivos em outras neoplasias malignas ou mesmo em doenças benignas. Os níveis de CA podem estar elevados nas seguintes condições como tabagismo, cirrose hepática, neoplasias do ovário e do pâncreas. Contudo, a quantificação pré-operatória tem valor prognóstico. Valores acima de 10 indicam doença avançada. Na prática, só se utiliza o CA em pacientes já diagnosticados para câncer coloretal, como marcador prognóstico antes da cirurgia e para o controle de cura pós-operatório. A avaliação de metástase à distância do câncer coloretal será feita, em geral, com TC de abdômen, visando excluir metástase hepáticas, e possíveis implantes peritoneais ou suprarrenais. Outros exames possíveis na avaliação de metástase são a ressonância magnética e o PET-TC, ou seja, a tomografia por emissão de pósitrons. O pulmão é o segundo sítio mais comum de metástase à distância, o que faz da radiografia de tórax um exame obrigatório. Nos pacientes com CA pré-operatório acima de 10, os pulmões deverão ser investigados com TC de tórax. A TC de crânio e a cintilografia óssea só estarão indicadas se o paciente tiver sintomas neurológicos ou ósseos, respectivamente. Por fim, a última parte do estadiamento se dá durante o ato operatório, quando o cirurgião deverá inspecionar cuidadosamente linfonodos, peritônio e órgãos possivelmente acometidos por extensão tumoral ou por metástases. O TIS é um carcinoma in situ,
que invade até a lamina propria. T1 é limitado à submucosa. Já é um carcinoma invasivo. T2 limitado à muscular própria. T3 extensão à subserosa e gordura pericolical ou periretal. Invade tecido ao redor do cólon. T4 tumor perfura a superfície do peritônio visceral. T4b invasão de órgãos ou estruturas adjacentes. Câncer da margem anal e canal anal. Margem anal, o estadiamento do tumor é semelhante àquele encontrado no carcinoma de células escamosas de pele e em qualquer outro local. A exceção é a disseminação linfática, que é idêntica à dos tumores do canal anal, ou seja, a drenagem se dá para linfonodos inguinais e femorais. Canal anal, métodos de imagem devem ser empregados para o correto estadiamento. A determinação do respectivo estágio é realizado através dos seguintes exames: ultrassonografia endoanal, ressonância magnética da pelve, TC de abdômen e radiografia ou TC de tórax. A tomografia por emissão de pósitrons ou PET-TC apresenta maior sensibilidade em estabelecer o envolvimento de linfonodos inguinais, uma vez que muitos possuem tamanhos menores ou iguais a 5 mm, não sendo detectados nem pelo exame físico nem por TC ou ressonância. Este dado é de fundamental importância, uma vez que permite o planejamento da radioterapia. O paciente que possui envolvimento receberá doses mais altas na região da virilha. Os tumores menores que 2 cm raramente acometem linfonodos, e a maior parte não invade esfíncter anal externo. As lesões maiores que 3 cm ou com invasão da camada muscular apresentam grande probabilidade de metástases linfonodais. As metástases à distância geralmente estão relacionadas a tumores acima de 4 cm, sendo incomuns. O principal sítio é o fígado. No momento do diagnóstico, quase 25% dos tumores são superficiais ou in situ. Cerca de 50% deles têm diâmetro menor que 3 cm aproximadamente. T0 é sem evidência de tumor. T1 é o carcinoma in situ. T1 é o tumor menor igual a 2 cm. T2 é o tumor acima de 2 cm até 5 cm. T3 é o tumor acima de 5 cm. T4 é o tumor de qualquer tamanho que invade órgãos adjacentes como vagina e uretra e bexiga. Resumindo, o T0 para os 3 cânceres significa que não há evidências de tumor primário. TIS ou estágio 0 é quando é restrito ao epitélio, não invadiu a lâmina própria da mucosa. O T1 invadiu toda a mucosa, ou seja, o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. O T1b invadiu a submucosa. O T2 invadiu a camada muscular. O T3 invade até a adventícia, sem penetrar a serosa, exceto com câncer coloretal que invada a subserosa, podendo penetrar estruturas adjacentes. O T4A do esôfago, como não tem serosa, já tem invasão para estruturas adjacentes como pleura, pericárdio e diafragma, sendo resecável. Já do estômago e a invasão da serosa, e do câncer coloretal já é a invasão do peritônio. O T4b para o esôfago é tumor irressecável, pois invadiu a aorta, traqueias e corpos vertebrais. Para o estômago e coloretal invadiu estruturas adjacentes. Lembrando que o T1 é o câncer gástrico precoce. Exames para estadiamento. Exame físico bem feito procurando sinais de metástase à distância, como no câncer de esôfago, linfonodo axilar esquerdo de Irish, supraclavicular esquerdo de Virchow, e mediastinais, abdominais. No câncer de estômago, a presença de linfonodos supraclavicular, periumbilicais, toque vaginal devido ao tumor de Krukenberg, e retal devido à prateleira de Blumer. Nos tumores coloretais, devido à carcinomatose peritoneal, pode surgir a prateleira de Plummer, e também toque retal bem realizado é capaz de nos dizer se o tumor do reto é superficial ou não. Os tumores invasivos superficiais são móveis enquanto os que invadem profundamente a parede retal são fixos e aderentes. Também é importante realizar a avaliação pulmonar e abdominal bem feita, em busca de sinais de metástase pulmonar, hepática, carcinomatose peritoneal com ascite, tomografia tóraco-abdominal para determinar a presença de metástase à distância,
podendo utilizar o PET scan se disponível. Na ausência de metástase à distância, uma ultrassonografia endoscópica é realizada para avaliar a penetração do tumor na parede esofágica e câncer retal, bem como avaliar a extensão da doença para os linfonodos locorregionais. No câncer de cólon, a avaliação do TI do N só é possível fazer de forma cirúrgica. A retossigmoidoscopia rígida estabelece com precisão a localização do tumor em relação à margem anal, um dado fundamental para decidirmos a estratégia cirúrgica a ser tomada em relação ao câncer de reto e anal. Broncoscopia em caso de tumores de células escamosas do esôfago. A laparoscopia é considerada opcional, porém é recomendada em cânceres na porção intraabdominal do esôfago ou próximo à junção esofagogástrica, bem como nos pacientes com suspeita de disseminação intraperitoneal. Em mulheres, é válido a solicitação de uma ultrassonografia transvaginal para avaliar a metástase ovariana no câncer de estômago. Também deve ser solicitado hepatograma, bioquímica, albumina e uma radiografia de tórax, procurando lesões metastáticas, derrame pleural quando não solicitado TC de tórax. No câncer de estômago, quando os exames não revelaram presença de metástase, deve-se realizar a videolaparoscopia, pois visualiza implantes peritoneais que não são identificadas pela tomografia, situação que contraindica a cirurgia curativa. Além disso, permite coletar material para estudo histológico e citológico. A presença de células malignas no citológico do líquido acítico indica inoperabilidade. Toda a ascite em pacientes com câncer gástrico deve ser avaliada. Lembrando que o CA deve ser solicitado antes da cirurgia do câncer coloretal e pós-cirurgia, por ser um marcador de prognóstico. No câncer do esôfago, a laparoscopia é considerada opcional, porém é recomendada em cânceres na porção intraabdominal do esôfago ou próximo à junção esofagogástrica, bem como nos pacientes com suspeita de disseminação intraperitoneal. Metástase à distância no câncer de esôfago ocorre para o fígado e pulmão, ocorrendo para ossos e rins também. O câncer do estômago pode se disseminar para fígado, pulmão, peritônio e ovário. No câncer do cólon, a metástase pode ocorrer para fígado, cavidade peritoneal, pulmões e osso. Já o câncer retal pode produzir metástase à distância para pulmão e fígado. Tratamento: câncer do esôfago. Em pacientes com razoável estado geral, e sem comorbidades preocupantes, a cirurgia curativa pode ser tentada se houver ausência de metástase à distância, incluindo linfonodos à distância e de um T4I ressecável, como quando há invasão de estruturas como a aorta, corpos vertebrais ou traqueia. Em paciente com câncer esofágico precoce pode optar pela ressecção endoscópica da lesão. A estratégia cirúrgica curativa proposta pela maioria dos autores envolve a realização de esofagectomia mais linfadenectomia regional, com margem de segurança de pelo menos 8 centímetros. A reconstrução do trânsito deve ser, sempre que possível, com o estômago. Deve ser realizada rotineiramente uma jejunostomia para a alimentação enteral no pós-operatório. No pré-operatório, em pacientes desnutridos por disfagia, sempre que possível deve dilatar a estenose com a implantação endoscópica por um stent esofagiano, e inserir um catéter de Dobbe-Hoff para garantir aporte nutricional de pelo menos 2.000 calorias por dia. Lembrando que indivíduos com perda ponderal maior que 10% do peso habitual, ou níveis séricos de albumina menor que 3,4 encontram-se com risco muito aumentado de complicações pós-cirúrgicas, como deiscência da anastomose. Resumindo, precisa fazer a neoadjuvância com quimioterapia para controle micrometastático associado à radioterapia para controle local. Após isso, estadia novamente, e faz esofagectomia, de preferência a de 3 campos com cervicotomia, toracoscopia e laparoscopia para realizar a esofagectomia subtotal, fica uma pequena parte no esôfago cervical para a anastomose cervical. Associa-se à linfadenectomia, com a construção de um novo esôfago por tubo gástrico ou cólon. Se até T2 sem metástase linfonada ou à distância pode fazer ressecção sem neoadjuvância. Ressecção endoscópica raramente será curativa, critérios menos definidos que o câncer gástrico.
Tratamento paliativo se doença avançada. Como paliativo pode fazer a quimioterapia. A radioterapia pode ser usado se sangramento, se chama radioterapia hemostática. Câncer do estômago. A remoção cirúrgica do tumor oferece a única probabilidade de cura. Infelizmente, até 50% dos pacientes possuem doença avançada à apresentação, impossíveis de ser curada cirurgicamente. A cirurgia curativa deve ser tentada na ausência de metástases à distância, mesmo no estágio T4, com margem ampla de 6 cm e 8 cm no subtipo difuso de Loren. No pós-operatório, o paciente pode ser alimentado com catéter de Dobe-Hoff nasoentérico. Tumores do terço distal e terço médio do estômago podem ser tratados com gastrectomia subtotal e reconstrução de Bill-Roth2 ou Y de Roux. Lembrando que Bill-Roth2 se realiza a gastrectomia parcial com o encerramento do coto duodenal seguido de anastomose gastrojejunal termino-lateral, no caso sem o estômago que foi ressecado. Na Y de Roux, o remanescente gástrico é anastomosado com jejum no termino-terminal, e o duodeno com o pedaço do estômago ressecado é anastomosado com o final do jejum em uma anastomose termino-lateral. Já aquelas que se encontram a menos de 6 cm da junção esôfago-gástrica, ou de fundo gástrico, devem ser tratados com gastrectomia total com reconstrução Y de Roux, ou seja, juntar o esôfago com jejum, em uma anastomose conhecida como término lateral. Os tumores da cardia, além de se realizar a gastrectomia total, precisa realizar a esofagectomia distal, e a reconstrução também é com Y de Roux, idêntica à de cima. Todos os tumores necessitam de linfadenectomia profilática regional. Os níveis de ressecção são determinados pela localização do tumor. A linfadenectomia D2 ou R2 é a preferida, que é o ressecamento dos linfonodos D1, associado com os linfonodos que acompanham as artérias proximais, como a gástrica esquerda, esplênica e tronco celíaco. Pode-se fazer a radioquimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, e também adjuvante, posterior à cirurgia, principalmente em pacientes com acometimento linfonodal ou de órgãos adjacentes, este último servindo também como terapia paliativa. Agora, falando sobre tratamento paliativo, a gastrectomia parcial paliativa deve ser oferecida nos pacientes com risco cirúrgico baixo. Os dilatadores pneumáticos e stents são reservados para os pacientes com disfagia ou obstrução pilórica. A radioterapia é reservada para o controle do sangramento, dor e obstrução. Agora vamos falar sobre o tratamento do câncer gástrico precoce. Ele é aquele que invade até a submucosa, ou seja, classificação T1, independente de linfonodo acometido e metástase à distância. O tratamento pode ser feito com gastrectomia associado à linfadenectomia D2, com sobrevida em anos superior a 85%. Agora, a ressecção endoscópica do câncer gástrico precoce chama mucosectomia, e está indicada quando o tumor for limitado à mucosa, ou seja, apenas T1A, evidenciado pela ultrassonografia endoscópica. O tumor não pode ser ulcerado, ou seja, ser Bormann 1. Precisa ter ausência de invasão linfovascular, porque quando se vai fazer uma cirurgia endoscópica, não se faz linfadenectomia, e ter menos que 1 cm de diâmetro. Após o procedimento, se o resultado vier com margens livres, sem nenhuma alteração, a mucosectomia foi curativa. Se houver ainda células cancerígenas, necessita partir para a ressecção cirúrgica, sem prejuízo, pois a mucosectomia foi apenas meio de se fazer biópsia, sem alteração na morbimortalidade. Câncer de colo retal. Na grande maioria dos pacientes a cirurgia curativa é possível. Mesmo nos casos de metástase à distância, o tumor colônico deve ser ressecado, para evitar complicações abdominais futuras, como obstrução ou perfuração. Mesmo nos casos de metástases hepáticas limitadas ou metástases pulmonares, existe alguma probabilidade de cura após a ressecção dos implantes secundários. As margens proximal e distal mínimas são de 5 cm para o tumor de cólon, e 2 cm para o câncer de reto.
A manipulação do tumor deve ser mínima, e as ligaduras vasculares devem ser realizadas no início da ressecção. O paciente deve ficar em posição de decúbito horizontal nas lesões e de litotomia para as ressecções tumorais do cólon esquerdo ou reto. As ressecções tumorais podem ser realizadas tanto por via laparotômica, que é a aberta, quanto por via laparoscópica. O uso de antibióticos profiláticos não deve ultrapassar 48 horas. O uso de antibióticos orais para a esterilização do cólon não é mais prática adotada. O preparo mecânico com o empregos de laxantes também não é mais recomendado na literatura. Contudo, alguns serviços utilizam o manitol ou sulfato de sódio quando o tumor é localizado em cólon esquerdo. Durante a indução anestésica, administra-se a primeira dose de antibióticos profiláticos, que devem cobrir bactérias gram-negativas e anaeróbicos. Aproximadamente 90% dos tumores podem ser adequadamente ressecados, e a mortalidade cirúrgica gira em torno de até 10%. A cirurgia tem como principais a restauração da continuidade e a manutenção, na medida do possível, da função intestinal. A abordagem operatória atual para o tratamento do carcinoma do cólon deve incluir a excisão do segmento acometido, com amplas margens de segurança, somada à ressecção dos linfáticos regionais, meso e suprimento vascular, que é a ressecção em bloco. Tumores no seco e cólon ascendente, se faz a hemicolectomia direita, que é a ressecção de porção distal do íleo, ou seja 8 a 10 centímetros da válvula ileocecal, de todo o seco, do cólon ascendente até a metade do cólon transverso. As ligaduras vasculares incluem as artérias ileocólica e cólica direita junto à raiz da artéria mesentérica superior, e o ramo direito da artéria cólica média. A continuidade do trânsito se dá pela ileotransverso anastomose. Tumores em flexura hepática e na metade direita do cólon transverso. Nesse caso, uma hemicolectomia direita ampliada é recomendada. A anastomose é realizada entre o íleo e o restante do transverso. Tumores na porção média do cólon transverso. Recomenda-se a transversectomia, com ligadura da artéria cólica média em sua raiz. Devido à proximidade do estômago com o cólon transverso, pode haver infiltração do órgão, o que pode requerer sua ressecção parcial. Tumores da metade esquerda do cólon transverso e flexura esplênica. A ressecção envolve a metade do cólon transverso, até margem distal do cólon sigmoide. Deve-se fazer a ligadura das artérias cólica média e cólica esquerda. Tumores no cólon descendente. A ressecção envolve a metade esquerda do cólon transverso, até o sigmoide, então é a hemitransversectomia com retossigmoidectomia. A anastomose é realizada entre o cólon transverso e o reto alto. A drenagem do cólon esquerdo acompanha a artéria mesentérica inferior, então este vaso deve ser ligado em sua origem na aorta e no trajeto por trás do pâncreas. Tumores localizados no cólon sigmoide. A cirurgia inclui a ressecção do cólon sigmoide. A anastomose é realizada entre o cólon descendente e a porção superior do reto. Os ramos sigmoideais da artéria mesentérica inferior são ligados. Tumores do reto. Terapia neoadjuvante com os tumores de T2 a T4 são os que mais se beneficiam, além disso tumores localizados dentro de 2 a 5 centímetros da margem anal. A excisão local transanal. Em grande série, menos de 5% dos doentes com adenocarcinoma de reto são candidatos a esta modalidade terapêutica. O procedimento consiste na retirada de um disco de reto contendo todo o tumor por via endoanal. Para indicarmos este método como terapia curativa, todas as características seguintes devem estar presentes, como o tumor deve ser móvel, ou seja aparentemente superficial, ter menos de 4 centímetros de diâmetro, ocupar menos de 10% da circunferência da parede do reto, e se apresentar em estágio T1, e estar localizados dentro de 6 centímetros da margem anal, e deve-se afastar possibilidade de envolvimento de linfonodos através de ultrassonografia transanal ou ressonância magnética. Um problema desta abordagem é que os linfonodos para o estadiamento patológico não são obtidos. Desta forma, o não envolvimento de linfonodos do mesorreto é descartado apenas pelos métodos complementares.
Tumores localizados a mais de 5 a 6 centímetros da margem anal, ou cerca de 2 a 3 centímetros da linha pectineal, ou junção ano-retal podem ser tratados com ressecção anterior baixa com anastomose coloretal ou coloanal. A cirurgia envolve a ressecção do reto e cólon sigmoide em bloco, incluindo sua drenagem linfática, ou seja, a excisão total do mesorreto. O trânsito intestinal se faz através de anastomose coloretal ou coloanal, com confecção de bolsa colônica. Recomenda-se também uma derivação intestinal complementando o ato cirúrgico, evitando a passagem de fezes por sobre a anastomose, sendo apenas um procedimento temporário. Ressecção abdominoperitoneal somada à colostomia definitiva, também chamada de cirurgia de Miles. Envolve a ressecção de todo o reto, mesorreto e cólon sigmoide por via abdominal e perianal, com colostomia definitiva. Ressecção anal e fechamento do orifício anal fazem parte da operação. Qual a indicação? Em tumores que invadem o complexo esfincteriano, e no caso em que exista disfunção esfincteriana pré-operatória. Às vezes o procedimento inclui a ressecção parcial ou completa de órgãos adjacentes, como vagina, útero, bexiga e ovário. A cirurgia apresenta um tempo abdominal e um tempo perineal que podem ser realizados por duas equipes cirúrgicas, de forma sincrônica. Esta cirurgia pode ter pior prognóstico em comparação com a de preservação esfincteriana. Terapia adjuvante para tumores de cólon e reto. A terapia adjuvante é aquela realizada após a cirurgia de ressecção tumoral, visando exterminar possíveis micrometástases remanescentes. Com isto, ocorre redução nas recidivas e aumento do potencial de cura do tumor. O emprego da terapia adjuvante aumenta a probabilidade de sobrevida no câncer retal em estágio 2 e 3. No câncer de cólon, não há benefício de radioterapia pós-operatória, mas a quimioterapia adjuvante pode ser indicada nos estágios 2 e 3. E por fim, cirurgia de metástase em fígado e pulmão. Cirurgia para metástase hepática, contraindicação. Contraindicações de cirurgia do fígado são doença extrahepática extensa e irressecável, evidências radiológica de envolvimento de veia porta, artéria hepática ou grandes ductos biliares, envolvimento extenso do fígado, ou seja com mais de 70% comprometido, mais de 6 segmentos ou de todas as 3 veias hepática, ou também quando tem baixa reserva hepatocelular. Câncer da margem anal e canal anal. Margem anal, a lesão habitualmente é tratada com ressecção com margens amplas. Radioterapia fica reservada para os casos de tumores que não podem ser manejados apenas com excisão local e em situações de recidiva, ou doentes que se recusam a submeter a ressecção abdominoperineal. Canal anal, o esquema negro envolve o uso de radioterapia externa para o tumor pélvico e para linfonodos inguinais e a quimioterapia sistêmica. Mais de 80-90% desses tumores podem ser curados dessa forma, desde que não ocorra metástase para linfonodos regionais. A recidiva local pode ser tratada novamente com quimioterapia, tendo como base as platinas, e radioterapia ou com ressecção abdominoperineal. Nesses casos, o procedimento cirúrgico oferece uma maior sobrevida em 5 anos. Segmento: câncer coloretal. Consulta médica e dosagem do CA a cada 3 a 6 meses por 2 anos, depois a cada 6 meses até completar 5 anos. Sendo que, um aumento do CA maior que 10 ou 2 elevações persistentes normalmente indicam recidiva tumoral. Colonoscopia após 1 ano, 3 anos e depois a cada 5 em 5 anos. E retossigmoidoscopia flexível nos pacientes submetidos à ressecção abdominal baixa para câncer do reto. Realizado em 1 mês da cirurgia, depois de 3 em 3 meses nos 2 primeiros anos. Considerar tomografia de tórax, abdômen e pelve anualmente nos pacientes com alto risco de recorrência, como em tumor indiferenciado ou com invasão de linfáticos ou veias. Rastreamento: câncer do esôfago, não tem rastreamento, porém toda disfagia deve ser submetida à endoscopia digestiva alta. Câncer do estômago. Não tem rastreamento, porém a endoscopia digestiva alta é indicada em todo o paciente que apresenta dispepsia com idade maior que 45 anos,
ou que tenha sinal de alarme como perda ponderal, anemia, sangramento, disfagia, vômitos recorrentes, massa abdominal palpável, gastrectomia prévia, história familiar de câncer gástrico. Câncer coloretal, polipose adenomatosa familiar, pesquisa genética no portador da síndrome. Se negativo, fazer retossigmoidoscopia anual em todos os familiares a partir de 10 a 12 anos até 35 a 40 anos, e depois de 3 em 3 anos. Se positivo, fazer pesquisa genética da mutação do gene APCI em todos os familiares, e retossigmoidoscopia apenas nos positivos. Síndrome de Lynch. Se preencher critério para esta condição, deve-se fazer colonoscopia a cada 2 anos a partir de 21 a 25 anos de idade. Após os 40 anos, o rastreamento deve ser anual. Em mulheres, exame pélvico a cada 1 a 3 anos a partir dos 18 anos, e a partir dos 25 anos, exame pélvico, ultrassonografia transvaginal e biópsia de endométrio anuais. Familiares positivos para câncer coloretal esporádico. Se familiar com menos de 60 anos, colonoscopia ou retossigmoidoscopia ou pesquisa de sangue oculto iniciado aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do caso índice. Familiares positivos para câncer coloretal esporádico em familiar acima de 60 anos, ou sem história familiar. Iniciar com 50 anos solicitação de colonoscopia a cada 10 anos, ou colonoscopia virtual ou retossigmoidoscopia a cada 5 anos, ou também pesquisa de sangue oculta nas fezes anual. Câncer da margem anal. Neoplasia intraepitelial anal ou chamado de NIA. A neoplasia intraepitelial anal representa uma lesão precursora do carcinoma epidermoide. Existe uma relação comprovada desta condição com papilomavírus humanos, maior frequência em pacientes homossexuais masculinos infectados pelo HIV. Algumas considerações. Linfoma gástrico. Eles são os tumores mais frequentes depois do adenocarcinoma. O trato gastrointestinal é a localização extranodal mais comum dos linfomas, com a maioria ocorrendo no estômago. Os 2 tipos histológicos mais comuns são o linfoma difuso de grandes células B, correspondendo a 5% dos casos, é um tumor agressivo, e também o linfoma de baixo grau de linfócitos B, conhecido como linfoma MOLT, um linfoma não Hodgkin indolente, com alta chance de cura. O linfoma MOLT gástrico, ou linfoma de baixo grau de linfócitos B, está profundamente relacionado à infecção pelo H. pylori, sendo que nesse caso menos de 10% dos indivíduos apresentam doença avançada. O tratamento do linfoma MOLT gástrico é feito com a erradicação do H. pylori, conseguindo sobrevida superior a 80%, porém a gastrectomia total ainda é recomendada. Na avaliação endoscópica isolada, o linfoma parece indistinguível do adenocarcinoma. No entanto, a infiltração de submucosa está presente na maioria dos casos. Não existe um sítio específico de predileção para o surgimento da neoplasia. O diagnóstico é obtido pela biópsia endoscópica. O tratamento tradicional é a gastrectomia total seguida de radio e quimioterapia. O tumor estromal gastrointestinal, mais conhecido como GIST, é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal. O pico do diagnóstico compreende a idade de 60 anos, sendo raro antes dos 30 anos de idade. Essa neoplasia deriva de células neurológicas autônomicas localizadas na camada muscular da parede gástrica. Essas células são chamadas de Cajal, e são responsáveis pelo marcapasso endógeno que controla a peristalse. Sua origem tem relação com a mutação CKIT, que resulta na expressão de um receptor anômalo para o fator R de crescimento de células-tronco. Esse receptor anômalo chama CD117, pertencente à família das tirosina quinases, e sua mutação promove a ativação permanente de uma enzima, que leva a célula a um estado hiperestimulativo. O diagnóstico é feito pela análise histopatológica de uma peça cirúrgica, porque a biópsia só pode confirmar em aproximadamente 50% dos casos. Infelizmente ainda não se tem uma escala de estadiamento para o GIST, sendo classificado pelo número de mitoses e tamanho do tumor. Quando se tem 5 ou menos mitoses para cada 50 campos,
dizemos que o GIST é benigno, se acima de 5 temos um tumor maligno, se acima de 50, altamente maligno. Agora, no que tange o tamanho, geralmente tumores menores que 5 centímetros são benignos, pois a probabilidade de metástase à distância aumenta em proporção ao tamanho do tumor. Porém, esses dados não são 100% confiáveis, podendo um tumor GIST benigno, digamos assim, estar associado a metástases à distância. Já o tratamento é cirúrgico, devendo obter margens de ressecção negativas, realizando biópsias de congelação durante o ato operatório. Não se faz linfadenectomia de rotina, pois metástases para linfonodos são raras. A radio e quimioterapia não são muito eficazes. O mesilato de imatinib, usado na leucemia mieloide crônica, bloqueia a função enzimática CD117, e é indicada para pacientes com doenças irressecáveis, como em metástases à distância. Câncer da margem anal. A doença de Bowen foi descrita em 1912 como um carcinoma de células escamosas in situ da margem anal, portanto semelhante à histologia da neoplasia intraepitelial anal. No entanto, esta lesão está restrita à margem anal e não apresenta relação com infecção pelo HPV. As lesões perianais podem ser eritematosas, nodulares, em formas de placas ou fissuras. Aproximadamente 5% dos pacientes possuem carcinoma invasivo à época do diagnóstico. O tratamento envolve recepção local com margem ampla de segurança. A doença de Paget do ânus é um adenocarcinoma intraepitelial raro, sendo mais encontrado em idosos. Existe uma associação com adenocarcinoma subjacente em até 86% dos pacientes. Alguns casos de carcinoma epidermoide do canal anal também são descritos. O aspecto típico é de uma placa eczematoide bem definida. Considerações branco-acinzentadas ou lesões papiliferas. A histologia demonstra a presença de células de Paget positivas para coloração de solução periódica com ácido de Schiff, confirmando o diagnóstico. O tratamento tem como base a extensão local da doença, e a presença ou não de doenças malignas subjacentes nas doenças mais limitadas. A excisão ampla da lesão é realizada. Pacientes com adenocarcinoma retal subjacente devem ser submetidos à ressecção abdominoperineal, enquanto aqueles com carcinoma epidermoide do canal anal podem ser tratados com uma combinação de radioterapia e quimioterapia.